A paz do Senhor, caro ouvinte, tudo bem? Esse é o Interagir Podcast, iniciativa da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Nós trazemos um conteúdo de opinião. Meu nome é Jamerson Cavalcante e hoje vamos estar discutindo sobre mais um episódio da nossa série de redes sociais. A própria palavra de Deus, ela afirma que a língua é um órgão muito pequeno, mas ela se gloria de fazer coisas grandiosas. E a sabedoria popular nos alerta dizendo que uma vez a palavra dita, ela não volta jamais. Bem, é sobre esse tema que nós vamos estar discutindo. E para tratar sobre isso, trouxemos dois convidados muito especiais. O pastor Edelvio Leandro da PIB Recife, da Primeira Igreja Batista do Recife. Ele é formado em Teologia e Psicologia. A paz, pastor Edelvio, tudo bem? A paz, meu irmão. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso. E outro convidado que a Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio conhece muito especial, pastor Joésio Gomes de Oliveira, formado em Teologia, pastor da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. A paz, pastor, tudo bem? Opa, Jameson, tudo bem? Graças a Deus, bom estar com vocês aqui. Tudo bem, Edelvio, grande pastor tudo e amigo? Deus te abençoe, muito meu bom, né? Bom sim, estar com você e com o Gêmeos. Amém. Conversar nessa noite. E todo mundo aqui em família, que coisa boa. Bem, então vamos começar bem. Pastor Joésio, durante o seu convívio com as pessoas, assim, o senhor tem sentido a necessidade de interferir, aconselhar diante de algum momento que as pessoas falam e acabam exagerando no que falam? O senhor tem sentido muito essa necessidade? Jameson, eu tenho percebido que a cada dia esse número de pessoas que tem tido problemas nessa área principalmente das redes sociais, né, tem crescido, realmente tem crescido. Mas eu posso te confessar o seguinte, não são todas as pessoas que costumam procurar, né, um pastor para orientar nesse momento. Na verdade, as pessoas elas acabam se recolhendo, né, com o seu problema, e são poucas que conseguem buscar esse aconselhamento e compartilhar isso. Eu sei que os casos acontecem, porque às vezes nós acabamos sabendo por terceiros, né, das situações. Mas, graças a Deus, à medida que o tempo passa, que as pessoas vão percebendo que o pastor, que o líder está ali para auxiliar, elas vão ganhando essa confiança e nos procuram. Com certeza isso acontece. Vencer essa barreira do orgulho, né, é muito complicado. Muitas vezes as pessoas nem lembram que um pastor que você pode pedir conselhos. Né? Exatamente. Inclusive, muitas vezes a gente se depara com as pessoas agindo de uma forma tão diferente, né, que nós conhecemos, que você acaba se perguntando, realmente é a mesma pessoa que está lá, aquela pessoa que se expressa de uma maneira tão enérgica naquele momento, e você conhece ela pessoalmente, ela é bem calma, você acaba se assustando, né, com essa diferença. Então, pastor Edelvio, existe algum motivo pela qual existe essa diferença? Esse é algum tipo de característica de perfil? Veja, você falou uma coisa interessante, Jameson, que é o fato de, às vezes, a gente até estranhar, né, o comportamento de algumas pessoas quando elas estão nas redes sociais e estão pessoalmente conosco, então no convívio conosco. Bem, isso parece não ter sido muito diferente ou difícil de encontrar nesses dias, mas uma coisa é verdade, a gente também não pode generalizar. Né? O pastor Joel estava comentando agora há pouco que não são todas as pessoas que reagem assim, mas a gente nota também que um bom grupo de pessoas, elas mudam sim seu comportamento nas redes sociais, e a gente começa a perceber que isso é devido a alguns fatores. O primeiro deles talvez seja essa sensação, né? E até mesmo uma equivocada convicção de que a internet, né, as redes sociais, os sites, enfim, esse ambiente virtual é uma terra sem lei. E aí a pessoa vai lá e fala o que quer, como quer. Então, esse ambiente virtual, a internet, né, ela
a gente não pode esquecer de que é um ambiente público. E tal como a gente, por exemplo, anda na rua e a gente tem aquelas regras, a gente tem ciência dessas regras, do modo de proceder sociais, né, nas redes sociais também é do mesmo jeito. A gente não pode fazer o que a gente quer, ou seja, falar de qualquer forma nas redes sociais. Então essa ideia equivocada, ela termina provocando em algumas pessoas uma certa desinibição, né? E até mesmo porque ela não está face a face com as outras pessoas, ela não está ali falando de frente com quem ela gostaria de falar, então ela acaba se excedendo um pouco mais, ou então se abrindo um pouco mais, ou então usando palavras um pouco mais ofensivas ou grosseiras, né? E aí acaba saindo do diálogo para entrar numa certa ofensa, né, às pessoas. Mas também eu percebo que pode haver uma mudança de comportamento nas redes sociais por parte de algumas pessoas devido a uma deficiência de comunicação. Então, se a gente observar bem, né, quando a gente conversa pessoalmente, a gente toma como referência alguns elementos. Então, os gestos das pessoas, o próprio comportamento do corpo da pessoa, o olhar, a entonação de voz. E quando a gente está ali nas redes sociais, como a gente não tem esses elementos, né, então, às vezes, a gente pode ser mal interpretado também. Então, isso automaticamente pode gerar nas pessoas uma certa mudança de comportamento, pode gerar uma certa reação agressiva por parte das pessoas. Eu também noto que, às vezes, até um erro de escrita, né, ali um erro de português, na gramática, na forma, um ponto, a ausência de um ponto, a ausência de uma vírgula, pode gerar uma má interpretação. Então, esses fatores eles estão muito presentes quando a gente está lidando com essa mudança de comportamento das pessoas nesse ambiente virtual, principalmente nas redes sociais. A informalidade, né, ela impera muito nas redes sociais. As pessoas escrevem como quiser, usam a pontuação como quiser, e quem quiser entender, que entenda, né? Então, pronto, eu queria só contribuir com essa fala de pastor Edel, muito pertinente. É alguém que tem um embasamento técnico também muito grande para isso. E eu posso dizer assim, essa questão Edel, que você falou, né, de às vezes a questão de um ponto, de uma vírgula, você muda completamente o sentido, às vezes, de uma frase, né? Se torna ofensivo até sem querer. Eu, particularmente, eu defendo muito, eu costumo dizer isso, inclusive nos cultos, né? Eu utilizo as redes sociais e oriento que utilizem com áudio, sabe? O áudio ajuda muito a você evitar esse tipo de erro, né? Esse tipo de problema de você escrever e ser entendido de outra forma. Então eu gosto muito. Às vezes o áudio demora um pouco, às vezes é chato, não é todo mundo que tem paciência para ouvir, mas às vezes, sabe, a entonação de voz resolve um problema que se você tivesse utilizado a escrita, o outro poderia interpretar de uma forma diferente, mas pela sua entonação de voz, Sim, né, pela sua forma de se expressar através da voz, você já evita um grande problema, tá? É só uma contribuição. Só retomando um pouco, né, disso que você estava falando, Joésio, Uhum. é que o áudio ele ajuda a gente porque ele exatamente resgata esses outros elementos ou mais elementos que a gente tem na comunicação humana, né? Isso. Então, se de repente você chega na minha casa e eu simplesmente lhe dou uma boa noite, não peço para você, não olho para você, não peço para você sentar, entrar e tal, então é muito provável que a gente não volte nessa casa novamente. Então, assim, a pessoa não está diante da fisicamente, tá? Além de causar essa desinibição e essa, muitas vezes, concepção equivocada de que é um ambiente público que você fala qualquer coisa, então, que esses elementos da própria comunicação não estão coerentes, pode levar a uma má interpretação do texto que está sendo digitado, né? E isso fazer com que a pessoa ela possa se sentir agredida, ou então você, sem querer, ofender alguém. É isso aí. Né? É verdade. Então, muitas vezes que a ofensa acontece não pelo que foi digitado, mas por conta de alguma questão no passado que não ficou bem resolvido, que ainda traz nuances até hoje,
em que tudo que aquela pessoa digitar, a outra pessoa, né, o ofendido, ele vai reagir de uma maneira enérgica, porque aquilo ainda não foi muito bem sarado. Então, pastor Joés, o senhor tem algum conselho para nos dar acerca desse tipo de situação, para que não fique num caso desagradável? Olha, Jameson, eu entendo que essa sua colocação ela tem pelo menos dois aspectos que são importantes para a gente observar. Ou seja, perceber se nós realmente ofendemos alguém, né? Ou se aquela pessoa se sente ofendida de uma forma que não era necessária. Ela está, e aí pastor Edel vai poder falar sobre isso provavelmente durante o programa, durante a nossa gravação, na questão de feridas emocionais, e aí fica sensível, né, a qualquer que seja o comentário. Então, pelo menos dois aspectos. Um, eu entendo que tem a ver com ser ensinável. Primeiro, saber se eu realmente ofendi. Eu ser ensinável, eu estar ouvindo a voz do Espírito Santo, e eu estou falando nesse momento para um público cristão, né? Por isso eu vou usar aqui a base bíblica para a gente. Ser ensinável, ouvir a voz do Espírito para dizer, olha, você realmente falhou. Você precisa rever essa sua posição, observar as palavras que você utilizou, não foram palavras adequadas e realmente feriu essa pessoa. Esse é o primeiro aspecto. O segundo tem a ver com pedir a Deus o dom do Espírito, que é o discernimento, para perceber, né, de forma espiritual também, se aquela pessoa realmente está sentida pelo meu erro, ou se ela é uma pessoa que manifesta essa dificuldade o tempo todo, com todas as pessoas, né? É aquela pessoa que não consegue não consegue ouvir uma crítica, não consegue ouvir ninguém falar algo sobre ela que seja uma orientação, que seja uma situação em que ela precisa, muitas vezes, até ser corrigida. Tem gente que não suporta isso, né? Então, eu tenho que ter discernimento para saber se eu realmente falhei e vou pedir perdão, vou corrigir, ou se isso é algo que precisa ser tratado por essa pessoa, tá? Eu acho que são dois aspectos aí. Para esse primeiro, né, que é a questão de ser sensível, ser ensinável, eu estava procurando aqui, estava vendo aqui em Provérbios 10, 19, né, e ele diz o seguinte: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato, né? Então, eu ter sabedoria para não falar demais também. Tem gente que fala demais, e quando tem muitas palavras, o pecado está no meio. A gente erra. O pecado é no sentido de errar. Então tem que ter cuidado para não falar demais. Tem que estar sensível ao Espírito para dizer, olha, já é o suficiente. Não é? Para o segundo caso, de ter discernimento, acho que até Provérbios mesmo, a gente lembra daquele texto de Provérbios que diz o seguinte, Provérbios 2,6, ele diz o seguinte: pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procedem conhecimento e discernimento. Então eu vou sempre buscar o Senhor. Senhor, me diga, me traga clareza sobre essa situação. Eu realmente errei? Me dê discernimento, ou se essa pessoa é uma pessoa ferida, né, emocionalmente, e eu preciso usar outra estratégia, tá certo? Para poder ajudá-la. Então, eu acho que, biblicamente, os dois textos de Provérbios, 10, 19 e 2, 6, nos dão um direcionamento. Eu vou por aí. É verdade. Inclusive, tem muita gente assim que acaba
Isso é um perfil que está muito presente na internet atualmente, que é chamado de hater, né? Hater é o cara que espalha o ódio, que não importa o que ele veja, ele vai falar mal daquilo, ele vai denegrir aquilo, e ele começa a ofender gratuitamente as pessoas, né? Isso é uma característica psicológica, pastor Edelvio, isso é algum traço de personalidade que precisa ser tratado. Veja, ofender gratuitamente, Gênesis, implica essa intenção deliberada em agredir o outro, né? Então, é tanto que a gente já começou nas redes sociais a dominar uma pessoa que tende a fazer isso, né? Você citou agora o hater, né? Mas eu queria salientar dois aspectos. O primeiro deles, eu queria que vocês tivessem só um pouquinho de paciência para poder explicar algo, que é o seguinte: veja, essa intenção deliberada em agredir o outro na verdade, um comportamento antissocial, né? Porque não tanto quanto agredir fisicamente ou matar uma pessoa, mas, de fato, quando a gente caminha no campo do simbólico, né? Então, assim, você pode matar alguém com palavras. Na verdade, você agride, como você está chamando, né? Ofender gratuitamente alguém. Isso é um comportamento social. Por quê? Porque ele desagrega, né? Ele provoca um prejuízo social. Ele causa um espaço entre as pessoas, ao invés do contrário, né? de promover o sentimento de comunidade. E aí, observe bem, em 1939, Donald Winnicott, que era um pediatra e um psicanalista inglês, ele foi chamado para trabalhar atendendo crianças separadas de suas famílias devido a vários bombardeios que estavam caindo ali no ambiente da Segunda Guerra Mundial sobre Londres. O ambiente era importante para o desenvolvimento saudável dessa criança. E aí, de que ambiente o Winnicott estava falando? Desses primeiros cuidados. Então, crianças muito novinhas eram separadas de suas mães, de seus lares, enfim. E esses primeiros cuidados, eles eram esses cuidados primários que um cuidador, que geralmente é a mãe, né, promovia em dar um ambiente acolhedor a essas crianças. Quando havia uma falha nesse ambiente acolhedor, nesses cuidados primários ali, então você poderia gerar aquilo que o Winnicott ele dizia, uma tendência antissocial. E essa tendência antissocial poderia se manifestar de diversas formas. Então, pequenos furtos, agressividade, violência, enurese noturna em crianças e adolescentes. Agora, o que o Winnicott coloca, e eu acho que é isso importante para o nosso debate aqui, e por isso essa minha rápida digressão, é que essa tendência antissocial é um pedido de socorro. Então, é uma tentativa de obter aquilo que a criança nunca teve, justamente por ter tido essas deficiências no seu processo de maturação. Agora, isso acompanha o sujeito na vida toda. Então, quando a gente traz isso para esse ambiente da nossa discussão, ou seja, a pessoa que ofende gratuitamente alguém nas redes sociais, e muitas vezes sem nenhum motivo, só porque ela não gostou de uma frase, de uma expressão, de uma opinião, de um ponto de vista, né? A gente percebe que ela, na verdade, ela está em busca de querer ser aceita, querer ser amada. E é curioso isso, porque esse reconhecimento de que ela está em busca, o Winnicott ele vai dizer que ele acontece pelo inverso. A pessoa ela vai tentar agredir para poder receber, mas o Winnicott então vai dizer para a gente que a pessoa vai estar sempre em busca de ser acolhida, de ser aceita, de ser amada. Então esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de deixar para a gente pensar, e aí os nossos ouvintes estarem pensando em si mesmos, né? O segundo é trazer um pouco daquilo que o pastor Joás estava colocando, o primeiro aspecto que ele colocou, é o fato de que pessoas feridas emocionalmente, elas tendem a ferir. Então, é comum a gente ver pessoas entrarem ou iniciarem alguns debates, pseudo-debates, na verdade, na internet, mas elas iniciarem ofendendo outras, né, recriminando pessoas, ou então maculando a própria imagem, elas partem. Por que isso, né? Então, de alguma forma, não buscam algum tipo de reconhecimento, ou então estão tentando lidar com algo que elas, há um tempo atrás, foram feridas ou reconhecidas e querem, de alguma forma, reparar isso dessa maneira, agredindo o outro.
Verdade. Muita gente, inclusive, diz, eu não ofendo não, eu só sou muito sincero. Sou muito sincero, né? Eles possuem esse jargão. Isso, E Jamerson, muitas... É verdade. tem gente que diz assim, eu falo a verdade, doa a quem doer. Quer dizer, Isso. já peguei muitos desses para conversar, não é que não pode, né? Uhum. Então, Parece que, na principalmente para verdade, alguém. a verdade estava doendo nele primeiro, né? Né? E Exatamente. agora ele quer E expor essa isso fica dor. difícil. Isso, exatamente. E fica difícil para um discípulo de Jesus dizer que doa quem doeu, fala a verdade. E ele ainda usa, né, o termo bíblico, olha, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Ele justifica o erro com um texto bíblico, né? Então não pode. Um discípulo de Jesus, a gente vai entender que ele tem que manifestar a característica do fruto do Espírito. E um deles é amar acima de todas as coisas. Isso eu não estou querendo dizer que você deve omitir, mas amar é ter cuidado com a forma de falar também. A gente pode confrontar, e a gente tem aprendido isso o tempo todo, né? Nós precisamos aprender a confrontar e não a afrontar. Existe uma diferença absurda, né, entre os dois termos. Só para contribuir também aqui. Pois bem, vocês querem contar algum exemplo assim de caso de ofensa assim que surpreendeu vocês em algum momento da carreira de vocês, que vocês não chegaram a acreditar, realmente ele está falando com uma outra pessoa lá do lado, ele não percebe isso. Mas aí eu já precisei lidar com uma pessoa que inclusive era bem próxima a mim, né? Era um amigo, mas assim, que nas redes sociais, então por causa inclusive do posicionamento político, e a gente viu isso também, né? Há um tempo atrás, nas últimas eleições, enfim, alguns temas também que vêm circulando na sociedade, né, também despertam nas pessoas também algumas reações bem agressivas, né, bem enérgicas. E aí a gente chegou a conversar, eu e esse meu amigo, pelo fato de que nas redes sociais ele tinha uma postura muito beligerante, né? Ele não podia ver comentário de nenhuma pessoa que contrariava aquilo que ele pensava, essa pessoa indistintamente. E ele chegava lá e fazia comentário, e provocava e tal. Isso, de certa forma, chegou até mim, né? E aí a gente sentou para conversar e eu achei muito engraçado a expressão que ele usou, porque ele disse assim, olha, eu não sou essa pessoa que está conversando com você não é a mesma pessoa que está ali nas redes sociais. E aí, impressionante, né? E eu disse assim, tá, então ok. Então com quem é que eu estou conversando agora? Porque Qual personalidade eu estou agora? eu preciso conversar, eu preciso resolver essa questão, porque está conversando com quem agora, né? Então, às vezes se torna exatamente complicado até você manejar uma situação assim. É isso. É uma rota de fuga complicada, né, pastor Joás? Meu filho, olha, a gente lida com cada situação que é. Por exemplo, uma coisa, o pastor Delvio falou dessa situação, eu me lembro de uma também que me chama, na verdade, são várias, porque o que me choca mais é você ver pessoas, quando você vê atitudes dessa forma, com palavras duras, palavras, às vezes, que são... que é quase você não acredita que sai da boca de alguém que diz que conhece a Cristo, né, e que é discípulo dele. Então, isso me choca mais. E uma das coisas que eu tenho visto acontecer é exatamente em grupos que eu faço parte, de redes sociais, grupos de líderes. Isso é que me preocupa mais, sabe? Quando eu estou dentro de um grupo com juventude, com pessoas adolescentes, né? A gente participa de muitos grupos onde tem essa geração Y, Z, mas quando você pega um pessoal, você pega líderes com uma idade já que deveria ser uma idade madura, né? O pessoal da geração X, né? Da geração dos baby boomers, e você vê algumas palavras, algumas atitudes que eu digo, olha, eu não acredito que eu estou ouvindo isso aí.
eu estou vendo esse tipo de palavras saírem de um líder para outro líder. Isso é que me preocupa. E o que choca ainda mais é que você, às vezes, vê uma discussão de dois líderes e você não vê discernimento de nenhum dos dois para dizer, olha, os limites foram extrapolados. Eu vou parar por aqui, eu vou tirar um pouquinho o pé do acelerador, vou moderar. Porque o líder, ele foi chamado para ser moderador. E a gente não vê moderação na maioria deles. Isso é uma coisa que me choca. Tá? Então, temos visto, infelizmente, Jefferson, pastor Edelvio sabe disso, ele também certamente sabe de muitos dos grupos que eu estou falando, porque ele também faz parte de alguns deles, né? Isso é o que mais me choca. Não é os mais jovens, são os mais experientes que deveriam ser referência e que se perdem nesse ambiente de redes sociais. Avançando um pouco, pastor Joias, nisso que você está trazendo, só me permita rapidinho, Jameson, é que exatamente pelo fato de ser um ambiente virtual, em que a presença do outro física, né, não está ali, então que muitas vezes essa desinibição, né, termina provocando esse avanço cada vez mais. É aquilo que você falou lá no início, né? Agressivo, exato, agressivo, né, cada vez mais. E também tem um outro fator, né, que é o fato de que, assim, em grupos, principalmente o WhatsApp e tal, você tem uma plateia. Exatamente. Então, a pessoa, a gente tende, né, nós seres humanos tendemos a não querer perder, a não querer abrir mão daquilo das nossas convicções. Né? Então, é necessário realmente um processo de amadurecimento já consolidado para a pessoa perceber que em alguns momentos é mais sábio, né, sair fora, né? Mais sábio abrir mão daquele instante, porque percebe que já está se extrapolando. Você estava falando aí que se extrapola tudo, né? Até a mesma linguagem, a postura, o reconhecimento de que está numa situação beligerante. Então, essa plateia muitas vezes termina motivando a pessoa a não querer abrir mão desse espaço, de não querer abrir mão dessa posição, da sua opinião, porque ela vai ser tomada pelos outros como uma perdedora. É isso aí, Adelvio. Pegando isso que você está dizendo, eu estava me lembrando aqui, Provérbios 29:11, ela nos ensina o seguinte, Provérbios 29:11 nos ensina que o tolo, ele dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29:11, né? Baseado nesse texto, né, e da experiência diária que a gente tem com esses grupos, com pessoas que agem assim, como nós estamos conversando, nós percebemos o seguinte: infelizmente, nós temos um número muito maior de tolos do que de sábios. Um número muito maior de tolos do que de sábios, viu? Infelizmente. Inclusive, às vezes, assim, nas EBDs, né, de vez em quando, eu, pegando esses textos, assim, que são ricos em conhecimento, eu desafio a turma e digo, olha, escolha um desses versículos e põe ele em prática, sei lá, por uma semana, 2, se esforce. Você vai ver como sua vida vai melhorar só com esse versículo. É isso. E fica também para o nosso ouvinte, né? Pega um desses versículos e põe ele em prática. Põe ele em prática. Isso, meu filho. Não está só para ser ouvido, né? Está para ser praticado. Inclusive, muitas dessas confusões, elas se iniciam porque alguém foi mal interpretado. E muitas vezes, quando você se encontra, né, no meio da discussão, você não sabe nem por que ela começou. Então, ela geralmente começa por conta de uma má interpretação. Pastor Edelvio, o senhor tem algum conselho assim, para dar para as pessoas para que elas evitem ser mal interpretadas? Veja, antes de tudo, como nós estamos no ambiente da rua, né, porque a gente não pode esquecer de que a rede, né, internacional, enfim, que a gente está aí, virtual, ela é a rua, né? As redes sociais são uma rua.
Então, todo mundo já sabe que, ainda que você esteja conversando com alguém ali no privado, no seu WhatsApp, conexão direta, tal, criptografada, mas pode se tornar público, né, de alguma forma. Então, é preciso ter esse cuidado também. Então, a gente pode perceber que o uso de uma linguagem clara, objetiva, não ambígua, ela é necessária, né? E a gente não precisa ter cuidado com o uso de imagens. Nós estamos na era das imagens, né? Só para você perceber como isso é interessante. Isso é tão explorado pelo marketing, por exemplo, né? A turma que estuda aí bastante psicologia do comportamento, a turma do marketing precisa estudar isso. A gente formula um julgamento olhando para uma imagem em menos de um minuto. Aliás, em questão de segundos, a gente já formula um julgamento. Então, veja como nós somos capturados pela imagem. Tem um francês, Guy Debord, que ele fala que nós estamos na sociedade do espetáculo. Né? E aí ele trabalha um pouco essa questão de como é que a imagem ela vem sendo usada nas nossas sociedades contemporâneas. E é curioso, porque isso nos chama atenção para o fato de que nós precisamos estar atentos de como nós disponibilizamos e usamos imagens nas redes sociais, porque a imagem ela pode levar a muitas interpretações. Então, como eu estava dizendo antes, é preciso ter uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, né, não ambígua. É óbvio que a gente pode usar, em muitos momentos, da ironia, do trocadilhos, né, do uso da palavra ali, com os dois sentidos, mas isso faz parte da nossa linguagem, isso faz parte do nosso cotidiano, mas estar atento a isso é importante. E um outro fator também é saber com quem nós estamos falando, porque eu não posso usar a mesma linguagem que eu me referiria a um grupo de adolescentes com um grupo de senhoras. Por exemplo, no ambiente, às vezes, não somente no ambiente de igreja, quanto no ambiente de organizações, a gente pode passar por mal entendido, né, mal interpretado, mal compreendido, porque a gente usou uma linguagem inadequada com um grupo que não receberia bem essa linguagem. É verdade, isso é uma recomendação valiosíssima, né? E muitas vezes as pessoas acabam tendo essa dificuldade, não é? Quando é que a liberdade de expressão acaba e a ofensa começa, né? Então, Pastor Joésio, o senhor tem como dar algum conselho para que a gente identifique bem até que ponto a gente pode se expressar para que a gente não corra tanto risco de ofender? Ok, Jenson. Eu vejo logo, precisamos pontuar aqui duas coisas, né? Que você usou duas expressões muito interessantes. Uma foi liberdade de expressão, né? A outra, a gente pode utilizar aqui, que é o grande problema é a ofensa dentro dessa liberdade de expressão. Onde é que isso... Qual é o limite saudável desse negócio, né? Eu fiz fazendo uma pesquisa aqui, e eu queria compartilhar com vocês para ajudar a gente a discernir esse negócio. Primeiro, liberdade de expressão. Esse negócio não é uma coisa criada agora. Liberdade de expressão, ela está na nossa Constituição, né? E de forma muito clara. Liberdade de expressão, ela está lá no inciso 4º do artigo 5º, e ela diz o seguinte: é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Tá? Então, é livre a manifestação do pensamento. O que eu penso, eu posso expressar através de escrita, através da fala, através de qualquer meio de comunicação, mas já existe dentro dessa liberdade o primeiro limite. E o primeiro limite está escrito: a livre manifestação, ela veda o anonimato. Primeira coisa. Tem gente que gosta muito de fazer isso, não é? Tem gente que cria um perfil falso para poder se manifestar, para poder dizer o que pensa, mas não tem coragem de dizer quem é. Ele cria um perfil falso para isso. Então, isso é vedado.
Isso é o chamado fake, é um negócio que não pode acontecer. Então, legal. a própria Constituição, isso, ela já diz que você pode falar, mas você tem que se manifestar, você tem que dizer quem você é, para que fique claro de onde vem, qual é a origem daquele pensamento, daquela manifestação. Essa é a primeira coisa, tá? E continua lá no inciso 9, dizendo o seguinte, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aí é onde a gente está lidando com esse grande problema atualmente, né? Eu tenho liberdade artística, liberdade intelectual, liberdade científica, liberdade de comunicação, mas eu posso dizer o que eu quero, eu posso falar da forma que eu quero. Isso é a primeira coisa, a liberdade de expressão tem essas características. A outra coisa que eu quero chamar a atenção é ofensa. O que é ofensa? Que é exatamente aonde deixa claro que você ultrapassou o limite saudável. Tá? Isso que você está perguntando. A palavra ofensa no nosso dicionário, Jameson, ela quer dizer palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade, é um ultraje, é uma afronta ou uma ação que causa dano físico ou lesão. Isso é ofensa. Então, atinge a pessoa na sua honra, na sua dignidade. Bastava essas duas coisas, além, claro, da questão física, mas essas duas coisas já deixam claro o meu limite. Quando eu exponho o meu pensamento, eu tenho que entender que eu não posso ofender a honra nem a dignidade do que me ouve. Tem gente que acaba abusando disso, né? E acaba usando muitas indiretas, né? E tem gente, fulano tá mandando indireta pra tu, viu? Exatamente. E aí o cara acaba ofendendo, né? Todo o perfil da pessoa. E a única coisa que falta é o nome. Exato. E aí onde entra o nosso papel aqui. Se eu estou falando principalmente para pessoas que querem saber como se comportar esses limites dentro do que Jesus orienta para nós. Então, o que é que a Bíblia ensina? O que é que a Bíblia sinaliza sobre esse tema aí? Eu tenho algumas referências bíblicas aqui. Por exemplo, 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 23, é uma das, talvez, a mais conhecida, mas tem outras que a gente pode citar, que 10, 23 vai dizer o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Né? Isso é uma nova forma de falar o que está escrito também nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 12, é o mesmo texto. Mas a gente pode citar 1 Coríntios também, 8, 9, que diz o quê? Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os mais fracos. Olha só. Olha a liberdade que eu tenho, eu não posso exercê-la de uma forma que sirva de pedra de tropeço, que sirva de obstáculo, que sirva de escândalo para aqueles que são mais fracos. E o que são mais fracos aqui? Não é a pessoa que come menos e é franzino, não é isso não. O mais fraco aqui é aquele que é o mais novo na fé, que ainda não está convicto, ainda está crescendo nos seus valores, como um discípulo de Jesus, nos seus conceitos. Eu tenho essa liberdade, ela por si só já tem um limite, né? Isso, exatamente. Né? Exatamente. Quando já está ofendendo o outro, então essa liberdade já tem que ser repensada. Exato. Olha só, só para mais uma para a gente entender esses limites. Gálatas 5,13, sabe o que é que diz? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Olha aí, pastor Delfim, não é? Aquilo que a gente tem vontade de fazer, que está na ponta da língua, né? E aí ele diz, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha só. Então, a gente tem muita sinalização da Bíblia
sobre os limites da nossa liberdade, Jamerson. Muitas. Entendi. Essas são algumas. Isso que você está trazendo, Joés, só rapidinho, elas são supraconstitucionais, né? Exato. Então isso, onde quer que você vá, Exatamente. isso é algo que as próprias escrituras estão colocando como padrão para o crente, né? Padrão para um crente. Já que eu estou com palavras, gente, me permita só voltar um pouquinho naquilo que o pastor Joés estava trazendo antes, dele trazer essas referências da nossa Constituição, que é um dos princípios ali fundamentais, mas lá na frente também a gente tem que essa imagem da pessoa ela deve ser preservada. E aí o curioso é que os constitucionalistas, né, as pessoas que estudam aí essa área, eles dizem que esses direitos, né, esses princípios que estão ali, eles não têm hierarquia entre si. Então isso quer dizer que a liberdade de expressão ela é mantida, sem o anonimato, obviamente, você precisa trazer o seu pensamento, mas dizer que é você que está expressando. Então, nesse sentido, não somente as fake news seriam um crime, como os perfis falsos seriam um crime, como o pastor José estava trazendo, mas no uso dessa liberdade de expressão, a imagem do outro também precisa ser preservada, né? O pastor José estava trazendo a questão da honra, dignidade. Então, assim, não só das pessoas físicas, quanto das pessoas jurídicas, ao fato de que, assim, posso exercer minha liberdade de expressão, eu posso falar aquilo que eu penso, mas isso termina sendo contrabalanceado com outro princípio também que está ali na Constituição, outro direito que abrange todo o cidadão brasileiro, que é o fato de que a imagem do outro também precisa ser preservada. Então, nesse sentido, o meu uso da liberdade enquanto cidadão brasileiro, baseado na Constituição, subalterno à Constituição, precisa valorizar também a imagem do outro. Amém. É isso, Deus. É verdade. Inclusive, a gente acaba lidando, né, com tanta ofensa de todo quanto é lado, que às vezes isso afeta, né, as pessoas, né, no seu íntimo. Pastor Edelvio, você já chegou a ter algum caso assim, de pessoa que precisou ser tratada psicologicamente ou desenvolver algum transtorno por ou ofender demais ou por ser ofendida demais? Veja, e aí eu quero falar agora como psicólogo, né? Que também é outra forma que você me apresentou. Na sua pergunta, a gente pode perceber alguns elementos importantes. E aí eu queria só destacar o seguinte, é que entre a pessoa ter uma situação em que ela se sente ofendida, né, se sente prejudicada, enfim, nos seus afetos, na sua imagem, na sua autoestima, e ela desenvolver um transtorno psicológico, existe aí uma caminhada muito longa, né? Não é porque alguém foi aí que vai desenvolver um transtorno psicológico. Não necessariamente alguém tem um transtorno psicológico, ela teve por base uma agressão, uma ofensa. Mas o curioso é o seguinte, é que pode existir sim uma linha aí entre essas coisas. E uma das questões que vem se discutindo bastante hoje, por exemplo, é a questão do bullying, né? Aquele ato intencional, sistemático, em que uma pessoa, um grupo de pessoas, ela toma um outro grupo como um bode expiatório e aí descarrega sobre aquela pessoa. E eu já precisei lidar, por exemplo, enfim, com alguns casos, mas aí especificamente que eu gostaria de trazer agora é o fato de um adolescente que ele tinha sua autoimagem completamente devastada, porque um grupo de pessoas na escola passou a usar a internet, né, as redes sociais, para poder fazer piadas, chacotas, trazer situações jocosas que aconteciam com esse rapaz na escola. Então isso provocou a longo prazo, e aí eu estava falando que essa linha, existe uma linha, mas essa linha ela é transversalizada por uma série de fatores, né? E aí a longo prazo se terminou desenvolvendo na pessoa um processo depressivo, porque a pessoa ela já não mais conseguia reagir àquela situação, evitava a escola. Mas algo que eu gostaria de salientar é o seguinte, que inclusive a gente já falou sobre isso lá no comecinho que o pastor Joésio trouxe. Veja, como a pessoa recebe a ofensa é mais importante do que receber a ofensa. Certo? Então, por quê? Porque muito daquilo que nos afeta passa pela nossa interpretação do que chegou até nós. Né? Quantas vezes
né, pessoas elas recebem algumas ofensas nas redes sociais, é o que a gente está conversando aqui, e aquilo para elas mexe um pouco ali naquele momento, mas depois aquilo passa. A pessoa vai digerindo, vai trabalhando aquilo que a ofendeu. Já outras pessoas, não. Aquilo passa, e principalmente quando toca em algo que para a pessoa assim, é crucial. Então, imagine alguém que tem um problema, vamos citar aqui um exemplo bem banal, só para a gente ter algo para conversar. Alguém que tem problema com o tamanho do seu nariz, né? E aí as pessoas começam a fazer piadas com ela nas redes sociais, no ambiente virtual ali, por causa desse. Então colocam charges, colocam imagens, colocam palavras. Então veja, como essa pessoa lida, como para ela aquilo já era um ponto em que batia forte ali, negativamente na sua autoimagem, e ela passava a direcionar um pouco a vida a partir daquele elemento que era o tamanho do nariz, ou a conformação do nariz. Então, essas mensagens negativas nas redes sociais podem afetar, sim, as emoções, né, dessa pessoa, a psique dessa pessoa. Então, como essa pessoa recebe é mais importante do que receber a própria ofensa. Então, sim, a priori a gente pode dizer que um conjunto de ofensas sistemático, né, durante um longo tempo, sobre uma pessoa, sobre um grupo de pessoas, isso pode sim vir a desenvolver um transtorno, ou então desenvolver um processo difícil para a pessoa de lidar e causar um rompimento ali, e a pessoa entrar num estado de sofrimento. Pastor Edelvio e Jamerson, só para fazer uma menção aqui, você vê, pastor Edelvio, como é importante a questão espiritual numa hora dessa, não é? De enfrentar situações como essa, tão bem colocadas aí como você fez, né? A pessoa, e tem um grande amigo nosso aqui, né, Edelvio, que costuma dizer isso. A primeira coisa que a gente precisa tentar resolver é a nossa vida com Deus. Então, sim, nosso sim. querido irmão Joel, ele fala muito sobre isso. Quando eu estou resolvido com Deus, quando eu estou resolvido com a minha identidade de filho de Deus, amado e querido, eu vou começar a ter mais discernimento para poder ouvir e só reter aquilo que vai me fazer crescer. Eu posso até me chocar com uma palavra mais dura, mas ao mesmo tempo eu vou também ouvir Deus confirmando: você é meu filho, é minha filha amada em quem eu tenho grande prazer. E isso vai valer muito mais do que uma palavra jacosa ou pejorativa que colocaram sobre mim. Eu vou saber exatamente quem eu sou e vou ter mais facilidade para enfrentar essa situação. Quando eu não estou resolvido com Deus, quando eu, na minha vida espiritual, eu tenho muitas lacunas ainda, eu estou mais suscetível a sofrer, né, com esse tipo de situação. É só uma contribuição para a gente ver como é importante... Essa caminhada que você está trazendo, aliás, esse ponto de chegada, né, que eu vejo que essa referência, né, de que Deus define quem eu sou. Isso é interessante porque, assim, não é mais aquilo que as pessoas estão trazendo, estão colocando, né? E aí você vai percebendo, por exemplo, como pessoas que têm esse já consolidado, elas lidam de uma forma diferente nas redes sociais. Exato. Elas percebem que o momento está tenso, que está crescendo ali, está efervescendo, né? E elas encontram saídas saudáveis para não permanecer naquele ambiente. É isso aí. É curioso. Então, enquanto que outras, elas fazem questão de permanecer naquele ambiente para se sentirem reconhecidas, ou seja, a opinião, o direito dela não ser violado nesse sentido, né? De que ela não seja chacoalhada, né? Com a opinião do outro. Então, quando a referência ela não é mais aquilo que o outro está dizendo, aquilo que as escrituras estão dizendo ao meu respeito, você tem uma fonte que não vacila em dizer quem você é. É isso. Porque Deus não muda, né? Aleluia. Né? Amém.
Inclusive, existe o tipo de perfil, né, de pessoa que acaba se ofendendo com muita facilidade por qualquer coisa e acabam fazendo um estardalhaço, por, às vezes uma besteirinha, não é? E a reação é completamente desproporcional. Inclusive, muitas vezes você tem medo de mandar uma mensagem lá naquele grupo para aquela pessoa, porque você fica pensando: será que aquela pessoa vai me interpretar bem? Será que aquela pessoa vai receber bem essa mensagem? Será que ela vai me entender? Então, Pastor Joésio, o senhor tem algum conselho para lidar com esse tipo de pessoa, né, com esse tipo de perfil? O que, que o senhor tem a dizer? De reação, não é isso? Como cada um deles reage Perfeito. às palavras que são colocadas diante dele, né? As críticas e tudo mais. E algumas são extremistas mesmo, né? Eu percebo isso muitas vezes por parte daqueles que são ofendidos, ou até daqueles que se acham ofendidos, que volta lá para aquela primeira pergunta que você colocou. E vejo que isso é pior ainda quando a gente trata de pessoas cristãs, né? Pessoas discípulos de Jesus. Bom, mas as razões para esse tipo de reação, eu entendo, Jameson e Adelvio, que são variadas e que isso, eu acho que o pastor Adelvio vai poder ajudar, contribuir também, por causa da questão do estudo a respeito do psique das pessoas, né? Mas no tocante ao comportamento de um crente, eu vou falar aqui do comportamento do crente, tá? O crente extremista, aquele que reage de uma forma dura, né? Eu posso dizer que isso se deve principalmente ao não desenvolvimento de algumas das características do fruto do Espírito. O exercício de forma altruísta do amor é a primeira coisa, né? E é, sem sombra de dúvidas, o nosso grande calcanhar de Aquiles, a questão do amor. A gente entender esse amor ágape e praticar ele, sabe, pedindo a Deus que se manifeste através dele para nós, para que nós possamos reproduzi-lo, tá? Pedindo a Deus que mude mesmo, molde o coração da gente, na verdade. Mas eu entendo também que tem outras características do fruto do Espírito, como o domínio próprio, né? O cuidado na minha forma de reagir, eu pensar antes de falar. Tem gente que fala sem pensar, tem gente que abre a boca, o que vem na cabeça fala. Tem gente que é insensível, né? Complicado. É muito difícil de você conversar. A questão, por exemplo, da amabilidade, que também é característica do fruto do Espírito. Mas nesse contexto de reação, Jameson, eu acho que uma das principais aí, depois do amor, é claro, é a mansidão. A mansidão é algo que a gente precisa desenvolver. Eu costumo dizer, e a Del já ouviu certamente eu falando muito isso, uma coisa é ser calmo, outra coisa é ser manso, né? E eu já tive essa experiência pessoal, faz parte do meu testemunho de vida, a diferença de uma pessoa calma e de uma pessoa mansa. Durante um bom tempo na minha vida eu achei que era manso, e depois de uma determinada experiência no trânsito, eu percebi que eu não era manso, eu percebi que eu era calmo. A calma é diferente da mansidão, né? Mas é complicado. O trânsito é uma coisa pesada, né, de se Tem lidar. gente que descobre características da sua personalidade no futebol, né? Outras nos negócios. Eu descubro no trânsito. eu consigo perceber todas as minhas fragilidades no trânsito, né? E eu me policio muito com relação a isso. Então eu acho que mansidão é algo que a gente tem que pedir a Deus para aprender a desenvolver, porque se a gente fizer isso, a gente consegue controlar a reação da gente e a gente vai evitar muitas coisas que podem destruir relacionamentos na nossa vida, sabe? Começando dentro de casa, sabe, filho? Começando dentro de casa. Se eu conseguir ser manso para me relacionar com os meus filhos,
se eu for manso para me relacionar com a minha esposa, se eu for manso para me relacionar com os meus pais, eu vou poder desfrutar da liberdade que Deus me dá com graça. A gente vê lá em Romanos, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, ele vai dizer assim: eu sei que nada de bom habita em mim, mas ele coloca, né? Isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Porque o que eu faço não é o que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, não é? Então, ser manso, eu acho que é um objetivo que a gente tem que ter na vida. Senhor, eu não quero reagir de uma forma que seja agressiva, eu não quero ferir as pessoas que estão ao meu lado. Eu sei que tem coisas que eu preciso tratar na minha mente, no meu coração, talvez as feridas que eu tenho emocionais fazem com que eu reaja assim. Delvio, me diga se eu estiver errado, mas é um instinto de autoproteção muitas vezes, não é? Eu reajo de forma agressiva para não ser ferido de novo em algumas coisas que já fui ferido lá atrás, não é? Então eu preciso Ou em pedir muitas, isso a né? Deus. É isso aí. E para ter certeza do que a gente precisa desenvolver é Gálatas 5, né? E lá para os frutos do Ô, pastor Espírito é Joás, amor, alegria, paz e assim vai. eu queria pegar Fala, duas coisas que você citou. A primeira delas é a seguinte: essa questão de que muitas vezes eu termino sendo agressivo para me proteger de algumas coisas que eu sofri lá atrás, né, para não sofrer novamente. O interessante é que quando isso acontece, a gente termina estendendo isso para as outras áreas da vida. Então isso quer dizer que, ainda que eu tenha passado por um único processo traumático no passado, né, então, para eu não sentir essa dor novamente, eu vou ampliar isso para muitas áreas da minha vida. Então, uma pessoa, por exemplo, que teve uma família, né, onde havia muitas disputas, violência, inclusive aberta, né, uma violência física, por exemplo, pais que brigavam ali, né, enfim, essa pessoa muito provavelmente vai sair desse espaço com algumas feridas emocionais, ou com muitas feridas emocionais. E veja, não, é muito comum também a gente encontrar pessoas que elas não querem construir uma família porque tiveram um exemplo assim. Eu não quero ter filhos porque eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Às vezes a pessoa não consegue nem nominar isso, né? Isso fica no campo do inconsciente. Então, veja, já está extrapolando para uma outra área da vida, que não é mais somente relacionamento, mas é a área de ter filhos, né? A área de cuidar de alguém. Não estou dizendo que a pessoa necessariamente tem que ter filhos, mas muitas vezes, ou algumas vezes, a motivação para tê-los é exatamente essa, né? E uma outra questão dessa aqui que Jameson estava colocando para a gente nessa pergunta, essa questão da reação, lembrar que as redes sociais e o mundo virtual, de uma forma geral, é um espaço público, é a rua. Então, gostei muito quando tu estavas trazendo, Joés, o fato de que descobriu que no trânsito você não era manso, mas que era calmo, né? Então, se alguém me fala alguma coisa que eu não gosto, quando eu estou na rua, na calçada, no banco, na padaria, na escola, como é que eu reajo? Então, muito provavelmente, eu não vou para cima da pessoa, né? Não vou bater nela. Mas o curioso é que as redes sociais, pelo fato de a gente estar muitas vezes na nossa casa, na nossa cama, achando que ninguém está nos vendo, a gente bate no outro de uma outra forma. A gente usa as palavras, né? Então a gente se torna mais contundente, às vezes até mesmo afrontando as pessoas, porque a gente está se sentindo na liberdade, então no direito de fazê-lo, porque aquele espaço é público. Então, o ambiente virtual, as redes sociais, é rua, a gente não pode perder isso de vista. Da mesma forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? Se a gente se agredindo na rua, a gente pode tentar ajudar, mas também tem que chamar a polícia. Então, nas redes sociais, da mesma forma, a gente não precisa reagir de uma forma agressiva nas redes sociais, porque também é um espaço público. E aí a gente não pode se esquecer também
de que as redes sociais não é um território sem lei. Então, hoje, na nossa nação, já existe todo um movimento de uma legislação que visa, na verdade, já está atuando a legislação que pune pessoas que ferem a honra de outras, a imagem de outras, pessoas que se sentem intimidadas ou então com sua imagem, né, destruída por causa de comentários nas redes sociais. Elas têm buscado, então, aí as vias legais, né, então os processos judiciais e tal. Já existem delegacias de crimes virtuais. Então, a gente também não pode se esquecer dessa questão, de que a internet as redes sociais não são um território sem lei. É curioso como muitas vezes a gente passa mensagens no WhatsApp um para os outros e com conteúdos, às vezes até ilegais que eu falo no sentido de falando mal de alguém, né? Então com uma piada jocosa em relação a alguém, mas é porque é criptografado, então isso só vai estar entre mim e a pessoa, mas o fato de que aquilo pode se tornar público em algum instante, em algum momento, né? Então, isso. Tantos exemplos que tivemos isso, né, exatamente, e isso é corriqueiro, né? Conversas vazadas. Isso, né? corriqueiro. Tantas conversas vazadas aí. Exatamente, corriqueiro. Perfeito. Às vezes, inclusive, aproveitando que os senhores falaram, né, do ambiente familiar, às vezes isso acontece dentro da nossa família, né? E daí não tem muito para onde a gente correr. Inclusive, existem casos, né, de familiares que se ofendem, passam anos sem se falar, e quando você questiona, né, por que você não fala com fulaninho? Eu nem lembro, mas eu sei que ele me ofendeu em alguma época aí da minha vida, e eu não gostei e guardo isso até agora. E isso acontece. E aí, pastor Delvio, que tipo de conselho o senhor daria para amenizar essa questão assim, de família, quando a situação já fica chata, atuando assim como uma ponte, né, de reconciliação? Veja, você falou um exemplo agora que eu achei super interessante, e aí eu queria resgatar ele um pouco, porque às vezes a gente faz exatamente esse movimento, dizer assim, olha, faz um tempo que isso aconteceu, na verdade nem me lembro mais, mas já faz também 2 anos que eu não falo com uma pessoa, né? Então, assim, a coisa não se resolveu, a coisa não passou. Ela ficou ali, debaixo dos panos, né? Na verdade, dentro de um armário, dentro daquelas pastas onde a gente guarda aqueles documentos velhos. Então, a coisa não foi resolvida. Então, se a gente pode dar um conselho para alguém numa situação assim, é o seguinte: se você ofendeu alguém pelas redes sociais, bem, conserte isso. Então, se a ofensa foi pelas redes sociais, é pelas redes sociais que você precisa reparar isso aí, né? Então, lembrando que as redes sociais são um espaço público, né? É um espaço público. Então, se foi ali numa conversa do WhatsApp, ou então no grupo do WhatsApp, por exemplo, e que muitas vezes acontece isso, eu lembro que nas últimas eleições presidenciais, isso era muito comum acontecer, por exemplo, famílias se racharem ali, porque um estava com o grupo A, outro estava com o grupo B, e as pessoas não se suportavam nas redes, né, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Então, primeiro, o que é mais importante? Né? Mais importante é o relacionamento, mais importante é manter as relações. Não é porque o outro tem uma opinião diferente da minha que o outro precisa ser rechaçado, o outro precisa ser esquecido ou cortado da minha rede de relações. Então é uma coisa para a gente colocar aí em reflexão. Né? Então, nesse sentido, buscar sempre reparar. O pastor Joel estava se dirigindo a um público que é um público cristão, e aí eu quero me referir, né, a esse público cristão agora também. É o seguinte, bem, reparar não é uma opção que o cristão tem, né? É um mandamento. Então a gente precisa amar o outro como a gente ama a nós mesmos. Então você, quando tem um ferimento, passa em algum lugar, se corta, se fere, então você, não gostei dessa minha pele aqui, eu vou arrancar o meu braço, porque o ferimento foi no braço. A gente não faz isso, a gente procura cuidar. Então, para manter a integridade do corpo. Então veja só que coisa interessante. E muitas vezes a gente tende a fazer o contrário com o outro que nos ofendeu. Né? A gente passa ali uma navalha e corta. Então, procurar. Isso não necessariamente quer dizer, e aí eu queria salientar isso aqui, que o outro vai estar disponível
para reatar comigo. Mas a questão não é essa, a questão é a minha postura diante disso. Então, se por acaso eu ofendi alguém nas redes sociais, né, eu preciso procurar essa reparação, eu preciso procurar a pessoa e preciso também usar o veículo pelo qual eu me senti ofendido, né, no grupo lá do WhatsApp, por exemplo. Agora é óbvio, né, que se você também se sentiu ofendido, você procura a pessoa e tenta esclarecer, enfim, colocar para a pessoa aquilo que em que você se sentiu ofendido também. Mas a reparação ela é importante. Eu posso deixar para vocês uma, e pastor Edelvo sabe como é que a gente trata isso, a questão do perdão. A gente costuma dizer que a dimensão do perdão é a mesma dimensão do pecado, tá? Então, se o meu pecado, se o meu erro foi entre eu e Deus, eu sento com Deus, converso com Ele, reconheço o meu erro, peço perdão e ali está resolvido. Se eu pequei com o pastor Edelvio, com o Jameson, e eu vou até ele e converso com ele e resolvo, é a mesma dimensão. Mas se eu peco numa rede social, se eu peco na família, se eu peco diante da igreja, e esse pecado, a dimensão é que houve uma exposição diante de todo o grupo, na mesma dimensão é o perdão. É isso que o pastor Edelvio também deixou bem claro, né? Então, acho que se você usar esse princípio, a dimensão do perdão é a mesma dimensão do pecado, você vai conseguir resolver esse negócio sempre, tá bom? É verdade. Inclusive, assim, para quem é de fora, né, que vê toda essa confusão e vê duas pessoas brigadas por anos por motivos que nem eles se lembram, assim, a impressão que é que são crianças, né? É uma situação bem ridícula, deplorável. Mas, às vezes, a gente acaba pegando uma ofensa num universo bem menor, e é um universo até de pessoas que você vê cara a cara o dia todo, que são os pais e os filhos, e às vezes os pais não medem suas palavras, ofendem os filhos, e os filhos ficam acuados, ou vice-versa, os filhos ofendem os pais, e os pais eles tendem a ficar bravos, né, enraivecidos, e fica uma situação chata dentro de casa, né? Então, pastor Joésio, que tipo de conselho o senhor dá numa situação como essa? Ok, Jameson. A dimensão aqui é familiar, né? A dimensão do pecado, do erro na fala é familiar. Em primeiro lugar, a gente vai para Efésios, né? Efésios capítulo 6, que vai falar sobre isso. Ele vai ser muito claro sobre isso. Efésios 6, de 1 a 4, ele vai dizer o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Esclareceu para os filhos qual é a posição do filho dentro da família, né? Mas aí logo depois ele vai e diz: pais, não irritem, em algumas versões tem, não aborreçam seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, criar os filhos com toda a graça, ensinando no caminho, né? Que é outro detalhe. Ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Quando você encontra alguém no meio da rua e diz: olha, onde é que eu chego, onde é esse lugar? A pessoa diz: é ali. Ele está ensinando o caminho. Ele mostra para você e você vai só, não é? Quando diz ensina no caminho, ele está dizendo: vamos lá, eu vou te levar. E vai comigo no caminho. É assim que o pai tem que criar o filho, no caminho do Senhor, né? Andando com ele, sendo uma referência para ele. Então, aqui está bem claro como resolver conflitos, como resolver a questão da comunicação saudável dentro da família, para ter essa comunicação saudável dentro da família. Mas se há um problema nessa relação, se há uma dificuldade nessa relação, eu entendo que
primeiro critério, Jameson, eu vou cobrar mais, eu vou pedir, eu vou orientar e cobrar mais uma atitude daquele que tem mais tempo como cristão. Às vezes o pai, ele é muito mais velho do que o filho, ele tem uma experiência muito maior, mas ele é novo na fé. Enquanto o filho tem menos idade, mas já tem tempo de caminhada na vida cristã. Então eu vou cobrar do filho. Filho, conversa com teu pai, seja transparente com ele, explique o que está acontecendo. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que corrigir em amor, corrija em amor. Pai, eu estou com o coração doído, isso me machucou. Conversa com o pai, abre o coração. Às vezes o pai não é um cristão, às vezes o pai não é um cristão e vai ter dificuldade para entender essa transparência, não é? Então você vai ter que pedir sabedoria a Deus, vai pedir graça, mas e quando você pede a Deus sabedoria, lá em Tiago vai dizer que se você quer sabedoria, peça a Deus que ele vai dar, e vai dar em abundância, tá? Você pedir a Deus sabedoria, ele vai mostrar a você uma estratégia para conversar com seu pai, para estabelecer e dizer, olha, pai, a nossa comunicação, a nossa relação está sendo dolorida para mim, essa forma da gente se relacionar está sendo danosa, eu tô mal, não estou bem. Deus vai te dar essa sabedoria. Se o pai é aquele que é um cristão, eu vou buscar de você, pai. Se você tem mais tempo, tem mais tempo com Deus, você precisa tomar atitude e resolver isso com seus filhos, né? Então, tudo vai depender de maturidade cristã. Tempo. Eu vou sempre dizer que aquele que tem mais tempo, ele precisa tomar iniciativa, ele precisa ser proativo para colocar os princípios da palavra de Deus na prática, fazê-los acontecer dentro da sua família. É mais ou menos por aí. De fato. Assim, teve uma vez que eu questionei alguns adolescentes, assim, exatamente pegando esse versículo que o senhor pegou, eu perguntei qual era a situação que acontecia com mais frequência que levava eles ao aborrecimento. A grande maioria deles, assim, todos eles falaram abuso de autoridade. E talvez o erro dos pais não seja se usar de autoridade, mas explicar ao filho o que aquela autoridade está sendo exercida. Ele precisa entender aquilo. E aí o pastor Joés trouxe isso muito bem. Então, algumas vezes nós nos expressamos de diversas formas, seja áudio, texto, vídeo, por imagem, e hoje a gente está usando muito meme. O meme ele vem sempre carregado com cunho humorístico. Ele sempre vem trazendo uma mensagem, mas com um tom meio debochado, meio humorado. Então, que muitas vezes a gente até acaba mandando aquele meme e não lembra de quem está naquele grupo, né? Se existe alguém naquele grupo que vai receber bem aquela mensagem, aquele meme. Então, que tipo de conselho vocês recomendariam, né, que as pessoas se precavessem antes de mandar? Que tipo de conselho vocês dariam para que as pessoas tomassem assim antes de mandar esse meme e tal? Pastor Edelvio, o que o senhor diz? Então, Jameson, veja, essa questão do uso, né, das palavras, das imagens das redes sociais, precisa ter cuidado. A gente vem conversando sobre isso aqui ao longo dessa conversa desde o começo, né? Mas eu queria deixar, só lembrar um fato e deixar um ponto para a nossa reflexão, que é o seguinte: há uns anos atrás, a gente teve aquele atentado ali em Paris por causa de uma charge, né? Que é aquele jornal, né, o Charlie Hebdo, ele colocou uma charge do profeta Maomé. Então, veja, uma imagem pode suscitar uma guerra, se a gente não tiver cuidado, né? Então, como você citou lá no início, as palavras, a língua é um elemento pequeno no nosso corpo, mas ele pode incendiar uma floresta. Essa é a imagem que o pastor Tiago coloca para a gente. Da mesma forma que ela é um pequeno leme, como um navio enorme,
mas é guiado por um pequeno leme. Então, lembrando o Provérbio 24, ele diz que as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Então, a mesma coisa a gente pode dizer das imagens. Então, cuidado, cuidado, né? Eu só queria, e aí é meu conselho, lembrar Sócrates. Sócrates diz que é preciso a gente, ao falar, proferir ou divulgar uma imagem na rede social, a gente considerar as três peneiras, né? A peneira da verdade, então é um fato, realmente corresponde àquilo que está acontecendo, ou é uma interpretação muito particular, ou é um tom jocoso que você quer dar para um evento. Segundo, a peneira da bondade. É uma coisa boa? Tá, tudo bem, é um fato, aconteceu de fato, mas é uma coisa boa? Ajuda a construir, eleva pessoas. Então, vamos lá, é por aí. Mas a terceira é a seguinte, é a necessidade. Então, convém contar, convém mostrar, convém colocar aquela imagem, aquela postagem. Realmente é necessário falar sobre isso. Tudo bem, pode ser verdade e pode ser uma coisa boa, mas ajuda o grupo, ajuda a fortalecer os relacionamentos. Né? Talvez se a gente tivesse passado pela peneira tantas coisas naquele período eleitoral, por exemplo, que a gente passou há 2 anos, 1 ano e meio por aí, muitas famílias não teriam sido destruídas ou esfaceladas ou separadas em seus membros. Né? E as igrejas É também. verdade. E o pastor Joás, você Muito tem bom, algum muito bom. comentário sobre isso? Tenho sim, filho. Uma das coisas que eu acho muito interessante, tudo isso, o pastor Edel já deu um caminho para a gente ter critérios, né, para poder colocar um meme ou fazer uma piada. E eu me lembrei aqui, quando ele estava falando sobre isso, de uma situação, há alguns anos, de um humorista que estava fazendo o seu stand-up em São Paulo, eu creio, e um humorista bem conhecido, mas desses bem debochados, né, que não tem muito cuidado na fala, e, e ele começou a contar uma anedota, uma piada, né, e essa piada tinha como protagonista uma pessoa com deficiência física, tá? Nossa, E era um cadeirante. Começou a fazer bagunça com essa imagem, né? E fazendo trejeitos e como se a pessoa tivesse também uma demência, né? E depois que ele acabou, e aí acenderam as luzes, todo mundo riu, tal, aquele negócio todo, e quando acenderam as luzes, tinha um rapaz na primeira fila de cadeira de roda, olhando para ele e triste. E ele, nossa. e ele ficou completamente sem jeito e pediu perdão ali, daquela forma mais brincalhona, mas todo mundo percebeu o constrangimento que ele passou ali. E às vezes a gente faz isso, né? O pastor Del estava dizendo, a gente não sabe quem é que está do outro lado ali, a gente não sabe o tamanho das feridas que a pessoa tem do outro lado, e a gente debocha, a gente acha engraçado, pelo menos aos nossos olhos é engraçado, mas você não sabe o que é que você pode estar proporcionando na mente, na alma, né, do outro. E Muitos, às vezes não é nem somente naquela pessoa que você está se referindo. Como a gente está na rua, eu gostei muito de Adelve usando essa forma, né, de falar sobre a internet. Quando a gente está na rua e a gente se expressa na rua, muita gente pode ser atingida. Não só aquela em especial que a gente está nomeando, não é? Muita gente é atingida. Então a gente precisa ter muito cuidado, sabe, filhos? A gente precisa pedir a Deus sabedoria para que exatamente tudo que eu venha fazer possa se tornar algo que, se reproduzido, será uma bênção. Aí eu vou até usar um pouquinho aqui
Uma outra pessoa aqui, um sociólogo também, não é? Eu estava me lembrando o imperativo categórico, não é? Sim. Quando a ideia geral se o que eu fizer, não é? Todas as pessoas reproduzirem ao mesmo tempo, vai ser bom para a humanidade, então vale a pena. Mas se o que eu fizer e for reproduzido por todos naquele mesmo momento, prejudicar a humanidade, eu não devo fazer isso. Né? Então, imagine, né, eu tirar um pedacinho, o papel do confeito, e de repente jogo no chão. Né? Imagine toda a humanidade fazer isso naquela hora. O que ia acontecer? Imagine. Então, se eu sei que aquilo que eu vou fazer, se for reproduzido, vai machucar a gente, eu não faço. Vai machucar muita gente, eu não vou fazer. Eu vou pensar 2 vezes, eu vou pensar 3 vezes, e geralmente na quarta, quando a gente pensa mais de 2 vezes, na terceira ou na quarta a gente desiste. Porque se for bom, a gente na primeira faz. Mas quando a gente para pensar, na terceira, segunda, terceira, a gente já está desistindo. Porque quando exige reflexão, é mais saudável. A decisão é mais saudável do que quando a gente age de forma intempestiva. Entende? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, pedir sabedoria a Deus, pedir graça a Ele, para que tudo que eu venha fazer possa se tornar algo benéfico para todos que estão ao meu redor. Esse é o nosso papel, né? Nós somos, diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, né, que nós somos como luz, como estrelas que brilham no meio de uma geração corrompida e depravada. Corrompida nos seus conceitos, nos seus valores. Nós somos estrelas. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, vale a pena reproduzir o que fulano está reproduzindo, está fazendo, porque ele é uma referência. É assim que a gente tem que caminhar. Então, se eu vou machucar meu irmão, se eu tenho a possibilidade de entristecê-lo, eu não vou fazer, filho. Essa é meu pensamento. Entendo. Inclusive, tem alguns grupos, né, que são tão grandes que muitas vezes a gente esquece que tem alguém lá, né, que pode ser ofendido. Inclusive, eu lembrei de um caso de uma pessoa que mandou um áudio no WhatsApp que no grupo tinha um surdo. E aí ele se sentiu extremamente ofendido e ela não lembrava dele. Aí ela foi pedir perdão e tal. Mas a situação foi muito complicada no início. Às vezes você não lembra de quem está lá. Então, tomem cuidado. Então, a gente está caminhando para os últimos momentos. Os pastores têm alguma última palavra para dar? Algum abraço para mandar? Tenho sim. Eu queria lembrar aí um trecho das Escrituras, né, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, procure exercitar a resposta branda, porque você pode estar aí se livrando de muita dor de cabeça nas redes sociais na sua vida. Amém. Provérbios 15:1. Aleluia. Eu também quero deixar um outro texto para a gente perseguir, baseado na questão de não machucar. Gálatas 5, né, que eu mencionei, eu vou ler ele todo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, vamos exercitar, manifestar os frutos, as características do fruto do Espírito. Tá certo? Vamos aprender a amar pessoas de forma altruísta, da forma que Jesus fez, da forma que Jesus mostrou a gente para fazer. E assim a gente vai ter uma sociedade mais saudável, tá certo? A gente vai ter famílias mais fortes, igrejas mais saudáveis e uma sociedade menos doente, menos dolorida, menos sofrida. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então, desejo um forte abraço para a Primeira Igreja Batista do Recife, um forte abraço virtual a todos. Um forte abraço virtual também à Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Sintam-se todos abraçados. Estamos encerrando mais um episódio e nos vemos na próxima. Fiquem na paz. Amém. Um abraço, Edelvio.
Ok. Abraço, Abraço para vocês. Foi jóia. Abraço, Jameson.